Vamos começar o nosso trabalhos da tarde com um painel sobre os caminhos para a lusofonia. Caminhos no sentido de oportunidades de crescimento em conjunto e de afirmação a nível global. Esta conversa será moderada pela minha colega Joana Petis e conta com um painel que eu diria um painel de luxo. Obrigada, Filipe. Obrigada a todos os resistentes que se juntam a nós a seguir ao almoço. Sabemos que nem sempre é fácil estar um dia inteiro a ouvir, por muito interessantes que sejam as pessoas e há agendas que têm de ser cumpridas. Portanto, agradeço aos que estão a acompanhar-nos presencialmente e via digital. Obrigada a todos os que se juntam aqui a nós presencialmente para participar neste painel e vamos falar sobre lusofonia. Lusofonia tem todo o sentido, tem um enquadramento histórico grande, tem um potencial que é realçado repetidas vezes, porém parece custar sempre um bocadinho a materializar-se. Já me começo por si. Qual é que é o enquadramento, nomeadamente da CPLP, e que papel é que podemos retirar destes traços que nos unem? Bom, boa tarde, Joana, obrigado. Boa tarde a todos. Ora bem, eu acho que a primeira coisa, talvez, que vale a pena refletir é o terreno, o território em que estamos hoje em dia, digamos, na ordem internacional. Eu acho que todas as ordens internacionais normalmente nascem de um grande conflito, isso é, enfim, na modernidade são os grandes conflitos que provocam normalmente as alterações da ordem internacional, alterações em dois sentidos. Uma que normalmente é física, ou seja, os vencedores apropriam-se normalmente de terras e de interesses e de produtos e dos vencidos, isso é uma ordem natural das coisas. E normalmente também os vencedores impõem as ideias ou os valores que lhes convenhem, que às vezes são os seus, outras vezes são outros, à organização da ordem internacional. A gente se recapitular rapidissimamente essas grandes mudanças, a Guerra dos 30 anos, por exemplo, acabou praticamente com os motivos de ordem religiosa como motivos de concentração, de confrontação. As guerras napoleónicas também, de certo modo, estabeleceram a seguir uma nova ordem também na Europa, as guerras da Revolução e do Império. A Grande Guerra fez exatamente a mesma coisa, com uma paz punitiva de que resultou a Segunda Guerra, a ascensão de Hitler e a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra deixou-nos perante uma ordem bipolarizada, não é? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. E depois da implosão da União Soviética, surgiu aquilo que se chamou a ordem liberal internacional, que eu penso que entrou em crise praticamente logo com a crise de 2008 e depois veio-se a acentuar e que neste momento acabou. Essa ordem liberal internacional acabou. Não digo que já haja uma nova ordem, ainda não há, estamos num momento de interregno, mas deixou de haver, digamos, essa ordem internacional que estava sobretudo assente no poder americano, que ali naquela última década do século XX foi praticamente universal e que impôs, digamos, o modelo americano, nomeadamente o modelo concorrencial, democrático concorrencial a países que não tinham tradições nenhumas, nada a ver com isso. E esse modelo está em crise neste momento, está em crise e a guerra resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia veio acentuar e confirmar essa crise. É uma crise claríssima. Neste momento, se eu fosse a arriscar, diria que estamos numa ordem multipolar, em que os grandes poderes, continua a ser de facto o grande poder ainda é os Estados Unidos, seguido pela China. A Índia está a constituir também à sua volta uma espécie de poder com os neutrais entre estas ordens de Pequim e de Washington. Mas depois temos um fenómeno também importantíssimo. Temos outras potências, como a Turquia, que têm políticas completamente baseadas nos seus interesses nacionais e até com aspectos muito interessantes, que têm por vezes políticas, sei lá, nos sítios são aliados de um lado e nos outros são do outro, com a maior das tranquilidades.
Que, aliás, é um traço que também existe na lusofonia, que há esta ligação de princípios culturais e de uma certa identidade comum, mas depois há também uma proximidade aos países vizinhos que, eventualmente, culturalmente muito mais distintos, mas... Aliás, a vantagem, eu diria, uma das grandes vantagens de uma ordem assente, por exemplo, em afinidades históricas e culturais, que são afinidades, não vamos romantizar, são afinidades de deve haver, não são afinidades, quer dizer, não é só coisas boas, tem também muita coisa de domínio que implica sempre, quer dizer, é evidente que o domínio implica sempre mais recordações para os dominados e boas recordações, ou às vezes algum complexo de culpa para os dominantes, mas quer dizer, pondo de parte isso, não há dúvida que essas afinidades contam, até porque a afinidade ideológica caiu muito. A afinidade ideológica, que era o que dividia, por exemplo, na Guerra Fria, essa caiu. Quer dizer, portanto, as afinidades culturais, históricas, há alguns exemplos limite que são muito interessantes. Por exemplo, nas crises, quem se solidarizou a ponto de mandar tropas para o terreno, por exemplo, quer na Guerra do Vietnã, quer depois naquela desgraçadíssima Guerra do Iraque, com os Estados Unidos, foram, por exemplo, lá está, os australianos, são os ingleses, é a afinidade, lá está a tal afinidade histórico-cultural, que para além dos regimes e para além disso tudo, conta muito. E eu acho que a vantagem está um bocado nisso, e está numa outra coisa que eu acho que é muito importante, que é as complementaridades económicas. Isso também conta muito. E ficava por aqui. Carlos, nesta lógica das complementaridades económicas e culturais também, estes pontos de contacto que temos todos, nesta reconfiguração geoestratégica, geopolítica, em que neste momento não há propriamente grandes potências identificadas, ou elas estão identificadas, mas estão a passar, pode a lusofonia ocupar aqui um papel num palco principal, finalmente? É só falar. Bom, começo por cumprimentar os meus colegas aqui do painel, cumprimento a nossa moderadora e cumprimento todos os presentes. Bom, a questão que me coloca leva-me primeiro a interrogar-me sobre se a lusofonia é uma questão geoestratégica ou não. Já nem vou entrar no debate sobre o não consenso quanto à definição do que é lusofonia. E se vamos apenas ficar pelo lado meramente de identidade cultural, língua comum, e daí não saímos. Parece que é o que até agora temos vindo, digamos assim, a assistir. Eu considero, e ainda bem que me coloca esta pergunta, eu considero a questão da CPLP, acima de tudo, uma questão que eu diria geopolítica, geoestratégica, do ponto de vista socioeconómico e político. Mas também noto que não é essa perspectiva que tem sido, digamos assim, tratada até agora. Por isso, fazendo, digamos, uma comparação mais ou menos kantiana, eu diria que a CPLP, ou a lusofonia, está a precisar, como dizia o outro, digamos assim, de uma fase de análise crítica da razão, seja a razão prática, seja a razão pura. E talvez a partir daí, então, encontraremos a nossa identificação. Mas digo que é claro que a descontinuidade, digamos, geográfica desta lusofonia, e mais do que isto, do ponto de vista estratégico, e geoestratégico, cada um dos membros, por exemplo, da lusofonia, sofrem hoje influências externas que nada ou pouco têm a ver com esse desidrato lusofonia. Falo do caso basta ver o modo como se vota nas Nações Unidas, o problema da Ucrânia. Será que esta lusofonia corporizada na CPLP tem todos a mesma perspectiva em relação ao conflito da Ucrânia? E a resposta está dada. E sabemos que não. Seguramente que não. Portanto, para mim, esta crítica da razão, para encontrarmos novas necessidades, novas legitimidades e novas abordagens, porque acho que já esgotou o tempo de olharmos para a lusofonia apenas como identidade cultural, língua comum, concertação político-diplomática, quando ela eventualmente existirá. Eu até acho que os estatutos da CPLP
estão completamente ultrapassados face, digamos, à evolução que o mundo contemporâneo sofreu nos últimos tempos. Portanto, para mim, repetindo, a questão central é, terão que nos responder, sobretudo os decisores políticos, se a CPLP, a lusofonia, é uma questão estratégica, é uma questão geoestratégica do ponto de vista sociopolítico e económico, se é uma questão geopolítica ou se é encontros e almoços de chefe de Estado uma vez por ano. Que é um bocadinho aquilo que tem sido até agora, Ivan. O que é preciso para materializar esta união ou estes pontos comuns em alguma coisa mais prática, em relações de negócios que verdadeiramente funcionem, em coisas que não sejam apenas os vistos que acontecem para facilitar as transações de pessoas em 2023 e continuamos a não ter uma verdadeira facilitação, quer de pessoas, quer de negócios, quer de transações comerciais. O que é que falta para dar esse passo? Muito obrigado. Boa tarde aos meus colegas, ao nosso público. É um prazer estar aqui. Tomei nota do discurso crítico. Leva uma agenda para casa. Sim, senhora, em relação à CPLP e em relação à lusofonia. Aliás, a lusofonia não se esgota na CPLP. A CPLP tem sido uma organização muito focada na agenda dos Estados-membros, mas sabemos que a língua portuguesa vai para além da nossa organização. Por sua vez, os 3 pilares fundadores conhecem o novo, que é o pilar económico e empresarial, e a CPLP, tendo em conta os desafios e ameaças que se adivinham e os presentes neste século XXI, está convencida de que se tornou imperativo iniciarmos um novo trilho, com uma certa concertação e coordenação no campo económico. Não quero com isso dizer que a economia é a chave para entrarmos para a era das maravilhas, não é isso. Há desafios urgentes. A CPLP, no seu todo, tem uma população muito jovem. Angola é o país mais jovem e Portugal é o país menos jovem, vamos dizer assim, mas existem oportunidades e pontos positivos. Temos, principalmente do ponto de vista económico, temos hoje um membro, o Brasil, que é sem dúvida alguma, no campo do PIB, o país mais rico, portanto tem o maior PIB, aproximadamente 2 trilhões de dólares. Tem no cômputo do agronegócio oportunidades únicas. O agronegócio representa aproximadamente 1/4 do PIB brasileiro, são aproximadamente 500 bilhões de dólares. É o PIB de Angola, Portugal, juntos e ainda sobra. Temos, num século em que se adivinha os desafios tecnológicos no campo da inteligência artificial, enquanto CPLP temos a vantagem da maioria dos povos serem muito jovens. Angola, São Tomé, as 2 Guinés, e eu acho que poderemos ter surpresas desde que comecemos a apostar de modo mais conciso na educação, na formação e na integração destes jovens no mercado económico. Não estou com isso a querer afirmar que a CPLP tem como objetivo gizar um espaço económico lusófono, mas sim dizer que a CPLP acredita que unidos somos mais fortes, não para vivermos dentro de um castelo, mas para enfrentarmos os desafios globais, sabendo que existe uma casa comum para aqueles que partilham um património grandioso, que é a língua. E a língua abre portas e consegue aproximar-nos. Também não nos esqueçamos que estamos perante uma transição energética, como outras, desde o Paleolítico, que existem. Aliás, nos anos 90 havia um desenho animado Flintstones, muito interessante. Não quero com isso dizer que a transição nos leve para energias do Paleolítico, mas a transição que se quer e que podemos
almejar é uma transição limpa. Também temos os objetivos do nosso século, os ODS, na perspectiva do empreendedorismo, da economia. Vamos ter de criar e de consolidar cada vez mais PMEs que respeitem os ODS e que respeitem a agenda ESG. Até no campo da importação e das exportações, os nossos produtos terão de respeitar as regras ambientais. E a CPLP, ao propor-se a criar um pilar económico, quererá, no médio prazo, aumentar a sinergia entre os diferentes players. Queremos mais língua, mais cultura, mas também queremos mais economia. É um desafio interessante. Eu estou confiante. Acho que o público, se não acreditasse, também não estaria aqui. Mas existem objetivos concretos com prazos delineados para se chegar a essas finalidades? Nós temos 7 eixos que esperamos cumprir até 2027. Alguns são no sentido lato, como aumento do investimento, comércio, cooperação, competitividade, cooperação, mas existem sempre os objetivos práticos, como o desenvolvimento de instrumentos financeiros, pelo menos até 2027. Também propomos-nos a criar fóruns que efetivamente reduzam alguma da burocracia que vai minando a vida económica daqueles que partilham do espaço CPLP. Penso eu, por exemplo, hoje estamos em 2023, se em 1996 a minha geração tivesse acesso aos vistos, nós teríamos evitado muitas filas no CEF e no consulado. Hoje... E se calhar até o envelhecimento da Europa como o temos hoje, não é? Talvez. Não quero ir para aí desta forma, porque acho que o envelhecimento na perspectiva biológica e na perspectiva demográfica carecerá de um pensamento profundo dos Estados membros, até porque vivem em condições muito diferentes. Agora, e caberá a cada um, na minha opinião, gizar modelos próprios que prevejam, de facto, que exista mais do que a transumância em si, que existam famílias cada vez mais capazes de terem filhos e de educarem os seus filhos em si. E depois, há nações como Angola, São Tomé, Moçambique, que a explosão demográfica é uma realidade. Também não quero acreditar que a solução seja diminuir o crescimento, o número de filhos por mães. Acho que devemos pensar, gizar soluções científicas capazes para daqui a mais algumas décadas as gerações vindouras não criticarem os nossos feitos bem intencionados. Bom, as gerações vindouras criticam sempre os nossos feitos, acho que essa insatisfação faz parte até da evolução, mas há aqui uma parte de transformação muito grande, de facto, que estamos a assistir, quer na Europa, quer no resto do mundo. Os países da CPLP têm ritmos diferentes de desenvolvimento, têm necessidades diferentes e têm também potencialidades diferentes. Todas estas transformações implicam investimento. A Catarina tem aqui um pouco estas duas visões, que era do investimento, que era do lado social, da educação, em que é preciso apostar muito nestes países que são tão jovens, que representam tanto para um mundo, sobretudo para a parte do mundo ocidental e que está mais envelhecida, mais a precisar de sangue novo. Como é que Portugal e os restantes países da lusofonia podem entender-se para criar vias de investimento e de acesso, nomeadamente a crédito, para concretizar estas transformações que são urgentes e que são urgentes para o mundo inteiro, não é? Obrigada e boa tarde a todos. Parabéns ao Jornal Económico pela iniciativa, parabéns também pelo aniversário e boa tarde aos nossos convidados. A CPLP tem e sempre teve, não é, o potencial absolutamente extraordinário. Aliás, é apontada há décadas
mesmo em termos de contexto de mercados financeiros, como o grande desafio a ser explorado, e, portanto, explorado no sentido positivo de se ter uma centralidade e uma capacidade do ponto de vista de setor primário que poucas outras geografias terão. Além do setor primário, tem sim também o lado social e demográfico que traz para o mundo toda uma valência e um potencial de desenvolvimento económico estrutural, que é aquilo que a nova ordem tanto vai precisar. E, portanto, o desafio da CPLP, eu penso, nunca foi tão importante e com um timing tão relevante de serem tomadas iniciativas, ações e rotas concretas para este desafio se concretizar e materializar. E indo aqui um bocadinho às palavras do Ivan, o Brasil já se posicionou para esta nova ordem, não é? E tem-se vindo a posicionar, aqui um bocadinho como o nosso querido orador, professor Jaime, também comentou, esta nova ordem geopolítica traçará certamente aquilo que será o futuro dos blocos económicos e, portanto, é inevitável. A CPLP, em termos de bloco de investimento e de acesso ao investimento, tem vindo a dar passos, o mundo em geral tem vindo a dar passos, desde o microcrédito até à compensação e à colateralização e à abertura de mercado de capitais de várias destas geografias e, portanto, o caminho está a ser feito. E está a ser feito por gerações muito jovens, como o Ivan disse aqui, e gerações jovens que trazem o melhor que nós podemos desejar, que é o digital, que é importantíssimo para que isto realmente tenha escala. A escala é um fator decisivo para que a CPLP possa realmente conquistar este espaço definitivamente, porque ela tem o potencial, mas até à data ainda não conseguiu posicionar-se como concretização deste talento e deste potencial. E, portanto, o que diria é que é realmente existir uma agenda mobilizadora que vá não só desde o lado económico, mas ascendendo na base educacional, com programas de intercâmbio, com facilitação daquilo que é o circuito laboral e de acesso ao mercado europeu de talento jovem, mas também aquilo que é a multifaceta da concessão e da abertura de mercado de capitais, seja do lado do crédito, seja do lado de investimento privado e direto, tanto das geografias desenvolvidas, aquelas que estão em envelhecimento e que naturalmente precisam e muito desta ajuda dos países lusófonos, em especial do continente africano, e, portanto, é realmente fundamental, é o timing de atuação. Boas ideias, bons projetos, eu penso que já os traçámos muitas vezes. Agora é a hora de concretização. O diabo está na concretização, não é? E estamos à espera de quê para concretizar? Qual é que é o principal obstáculo no caminho da concretização? São os regimes muito diferentes, é a distância, como nos dizia o Carlos, o facto dos países da lusofonia estarem muito espalhados, são os diferentes ritmos e interesses de desenvolvimento. O Brasil não está numa fase igual nem a Portugal, nem a Angola, nem a Moçambique, e também não tem as mesmas prioridades. É preciso encontrar chão comum? É preciso encontrar liderança comum, mais do que chão comum. E provavelmente, por vezes, é difícil deixarmos liderar pelo A ou pelo B, mas é preciso que essa liderança seja realmente definida, assumida, a partir do momento em que haja uma liderança comum e amplamente reconhecida e aceite, a concretização acontece. E, portanto, do meu ponto de vista, eu penso que a liderança é aquilo que tem que se aprofundar e definir com esta maioria absoluta de entendimento e que a partir daí todos os passos acabarão por acontecer de uma forma mais ágil, também com os seus timings e, portanto, não podemos ter aqui uma agenda aceleradora, não é? Não é um conceito de PRR, mas sim uma agenda que consegue mover-se e ter iniciativas e passos concretos. Não é difícil, há 10 anos atrás ninguém acreditava possível, ou tinham muitas dúvidas sobre a possibilidade de Angola ter uma abertura de mercado de capitais ou ter uma posição estratégica com esta relevância atual, e está lá e aconteceu e concretizou-se, portanto, e com muitos desafios pelo caminho, mas está concretizado e, portanto, o importante é que cada um dos países da lusofonia consiga dar passos autonomamente, mas que exista, assim, uma liderança assumida que permita a concretização sem grandes questionamentos a partir do momento em que o plano esteja traçado.
É o diabo aos detalhes, não é? Jaime, isto é possível, é preciso encontrar, aqui- encontrar uma liderança comum que seja respeitada É complicado. E um dos problemas aqui é de facto, a diferença de dimensão, digamos, geopolítica, não é dos países. Porque eu compreendo perfeitamente que o Brasil, que se considera, e com toda a razão, considera-se, enfim, não se considera naquelas duas superpotências, mas está no escalão a seguir, aliás, um fenómeno muito interessante que é os BRICS, não é? Já lá direi alguma coisa sobre isso, mas o Brasil, é evidente que o Brasil, se a CPLP for uma coisa para ser comandada pelo Brasil, o Brasil está encantado da vida. Até porque o Brasil é um país, reparem numa coisa que é extremamente interessante, o Brasil mudou em política interna radicalmente. Passou de um presidente, enfim, soi-disant de direita radical, para um presidente de esquerda, não sei se não é radical, anda lá perto. Mas a política externa é exatamente a mesma. Não houve uma alteração. como a económica, O aliás. Brasil manteve-se na linha em relação ao atual conflito, em relação à política russa, à China, etc. Manteve-se exatamente igual, sem bolir um ponto na sua política. Isso é um ponto interessante. Ou seja, é um país que, de certo modo, preserva mais os seus interesses nacionais não são influenciados pelas questões ideológicas. Isso é uma coisa bastante importante, até porque nós estamos num país que é exatamente completamente ao contrário. Portanto, este ponto é interessante. Hoje também há um problema aqui curioso. Nós estamos numa época, usando aqui uma linguagem mais ou menos um bocadinho hegeliana, nós estamos numa época, não é uma época de sínteses, nós estamos numa época, sobretudo no mundo euro-americano, estamos numa época de antítese. As pessoas sabem o que não querem, a maior parte dos movimentos são no sentido de rejeição de coisas, mas não há síntese, ainda não se sabe muito bem o que se quer. Aliás, este fenómeno dos BRICS é muito interessante porque é um fenómeno que nasce exatamente do repúdio de uma determinada ordem, que é a tal ordem liberal internacional, e que é o que une, de certo modo, os países todos que lá estão, embora alguns tenham ligações profundíssimas aos Estados Unidos, quer dizer, o Brasil, com certeza que tem ligações profundas aos Estados Unidos, não as vai alterar. Mas, de certo modo, está num clube ou num grupo que se alinha muito nessa linha, alinha muito nisso. E onde estão países que são visceralmente, historicamente inimigos, como é o caso da China e da Índia, e que estão ali juntos, como o Irão e os sauditas, também estão ali juntos. Quer dizer, a gente tem que analisar com muito realismo, porque eu digo isto porque hoje acho que estamos completamente dominados por propagandas, por coisas ideológicas, por wishful thinking, e que é uma coisa que está também partilhado nos mídias, etc. E temos que ter cuidado, isso às vezes oculta-nos completamente a realidade. Depois, em relação à questão aqui de fundo da CPLP, nós vimos com esta crise atual, até se vê muito interessante a forma como, no fundo, a Rússia tem sobrevivido a todas estas sanções e a tudo isto. Porque a Rússia tem duas coisas muito importantes. Tem autonomia alimentar e tem autonomia energética. Aliás, curiosamente, a autonomia alimentar, a Rússia, no tempo dos czares, exportava cereais. Depois, com o comunismo, é claro que deixou de exportar e passou a importar. Mas o Putin teve o cuidado de refazer, digamos, essa agricultura, e hoje em dia a Rússia tem isso. Mas o Brasil também tem isso, e Angola também tem isso. Quer dizer, são países que todos, embora Angola tenha hoje em dia enfim, continua a ter, digamos, uma fatura mensal de uns 150 milhões de dólares, ou o Dr. Feijó corrigir-me-á, mas para a alimentação que não se compreende muito bem, quer dizer, já era um assunto que já podia estar resolvido há muito tempo. Mas, quer dizer, essa capacidade de autonomia, que tem também os Estados Unidos, essa capacidade de energia e de alimentação, nós temos, de facto, dois casos no mundo, neste agrupamento lusófono, que é assim. E depois, há uma coisa que eu acho que, apesar dos desvios e das atenções, a Europa tem que se dar conta. A Europa tem, a sul, 1.500 milhões de pessoas que estão a crescer e que vão continuar a crescer, e que, se não encontrarem nos seus países modos de sobreviver, vão vir para cá de qualquer maneira, e não vai haver frota e fronteira e guarda de qualquer coisa, ou
que os pare. Portanto, devia ter atenção a isso e investir seriamente nos seus próprios interesses. Nos seus próprios interesses, não é? Agora não estou a pensar aqui nos humanitarismos, nessas coisas. Nos seus próprios interesses, devia olhar de outra maneira para o Sul. E tem que se falar, sobretudo, nessa linha dos próprios interesses. E depois também aqui há os aspectos de complementaridade também. E aqui, como se estava a dizer também, o facto destes países depois terem as suas vizinhanças, pode haver aqui uma convergência. Não é que vão parar, isso não vamos ter ilusões, não é que vão parar os problemas de política interna e as divisões internas em sacrifício à unidade lusófona. Isso não vai acontecer com certeza. Mas é um objetivo que, na medida em que seja harmonizado com a política local e com os interesses locais, é perfeitamente possível, não é? E, portanto, e agora, só para acabar, de facto, a gente também está sempre, temos que evitar aquela história do Brasil que será sempre o tal país do futuro, não é? Por acaso eu acho que o Brasil agora já deu, independentemente dos governos, deu uma boas voltas e, em vários pontos de vista e é outra coisa do que era. Mas, de qualquer maneira, também temos que ter cuidado com isso. Nós estamos sempre muito contentes e muito contentinhos até com as coisas diplomáticas, fica tudo muito contente, fazem-se discursos muito bonitos, mas de facto as coisas não têm funcionado. Quer dizer, temos a noção que está tudo muito amigos, faz tudo muitos propósitos, mas depois as coisas não andam, não é? Isso talvez seja a mensagem que se deve transmitir aos decisores. E as coisas não andam, Carlos, e esta perspectiva de haver uma liderança comum ou alguém que faça uma ponte entre os países todos, poderia haver aqui um papel a desempenhar precisamente pela União Europeia, quer nesta perspectiva de que o Jaime falava numa questão de segurança, mas também numa questão de objetivos comuns, relativamente às transformações a que estamos a assistir no mundo, não é? Nós não podemos exigir que em países onde há dificuldade para ter comida na mesa se produza as coisas sem poluir, sem emitir dióxido de carbono. No entanto, o mundo é o mesmo e, portanto, os objetivos são os mesmos. Devia haver aqui uma componente que não fosse uma ajuda prestada do ponto de vista humanitário, mas sim no ponto de vista do desenvolvimento, de trazer conhecimento, de tentar desenvolver e que nos leva, uma vez mais, à educação e aí sim potenciando verdadeiramente este espaço lusófono. Bom, aí coloca-me, digamos assim, várias questões. E começando com a liderança. Bom, eu disse há pouco tempo que a lusofonia é simultaneamente uma questão, talvez, linguística, geoestratégica e geopolítica. E para responder a esta questão da liderança, nós, ou cada um dos Estados, neste mundo que agora se diz de geopolítica multipolar, pergunta-se, por exemplo, o Brasil tem consciência, ou teria consciência para se afirmar no mundo atual, não o conseguiria sem a lusofonia? Portugal está aqui integrado na União Europeia, mas exemplo do Brasil para liderar, digamos, esta lusofonia. Que, aliás, é um esforço que têm feito, grande. Eu não acredito que as elites brasileiras tenham consciência que, para que o Brasil seja, entre aspas, gente no mundo, precisa da lusofonia. E há muitos brasileiros que dizem isso, que o Brasil, se tomasse a lusofonia como uma referência obrigatória, provavelmente se afirmaria mais no mundo do que sem a lusofonia. E o mesmo diria em relação a Portugal. É claro que este caminho das lideranças vão de sempre entroncar num outro problema, que é os complexos recíprocos. Seja o complexo do colonizador, seja o complexo do colonizado, que emperram também muito esta evolução e essa perspectiva que a CPLP deveria ter. Mas coloca-me uma outra questão ligada a esta da liderança. Eu não acredito que, por exemplo, que Portugal vá assumir a liderança da CPLP ou que o Brasil o fará. E os Estados africanos não têm potencial atuado.
econômico ou até mesmo político atualmente para fazerem essa liderança. Mas isto está ligado a um outro tema que eu gosto muito também de debater, que é este. Alguém aqui acredita que com a arquitetura, sobretudo a arquitetura financeira mundial, o sistema financeiro, alguém acredita que algum país africano se vai desenvolver? Não tem funcionado. Algum país africano com o sistema que está montado de financiamento, mercados internacionais, acesso aos mercados, Angola, nenhum país africano, creio que nos últimos 2 anos, conseguiu colocar, digamos, autofinanciar-se a partir do mercado de capitais internacional. Angola não conseguiu, porque imediatamente as taxas foram parar a 10%. Um problema de dívida, evidente. Numa sim. só palavra, alguém acredita que algum país africano se desenvolverá nos próximos 10, 15 anos? Com a arquitetura mundial que temos, sobretudo a arquitetura económica e financeira. E se o problema é este, tal como eu o coloco aqui, a questão logo a seguir é esta. Ainda que Portugal ou o Brasil assumissem a liderança da lusofonia, em que medida nessa geopolítica, nessa geoestratégia multipolar, que poder teriam para liderar isto, para alterar este quadro, essa arquitetura internacional, que capacidades teriam face aos seus próprios interesses também, que têm que ser acautelados e defendidos? Porque é por esta razão, e com isso quero concluir, é que nunca sairemos de uma comunidade de países para uma comunidade de povos. É impossível. Perante tudo isto que nós estamos aqui a dizer. Eu não sou pessimista em relação ao futuro da CPLP, mas pelo menos que façam concertação política e não nos enganemos uns aos outros, que vamos fazer ajuda para o desenvolvimento aqui, que vamos fazer investimento. Quer dizer, isto Poderia é a União enganar-nos. Africana ter um papel mais ativo nisto, por exemplo? Bom, este é um outro tema. União Africana, está-me a falar de algo que parece que eu não conheço bem o que é. Poderia ter aqui um papel, assumir aqui um papel de ligação com a União Europeia que permitisse, pelo menos, focar Mas os apoios que existem e perceber-se quais a eram as minha políticas cara- que faziam A sentido. minha cara amiga sabe o que é a União Africana? Eu já estive lá em muitas reuniões de chefes de Estado, etc. Já me reuni com tanta gente lá. E não anda. Acho que vão lá dormir, muitos deles. Uns encontram-se ao jantar, os outros vão lá dormir aos hotéis. Acho que a União Africana tem mesmo pernas para andar. Ivan, passo para si noutro Se tipo nem de uniões. conseguem, e com isso vou terminar, se não conseguem, pelo menos, intervir contra essa tendência de golpe de Estado que tem estado a acontecer na África Central, a União Africana... Mas, no plano internacional, alguém que deu golpe de Estado tem direito a fazer um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas? Quer dizer, já não estou numa fase de cinismo e enganar-me a mim mesmo. Já não se acredita em algumas coisas. E, por outro lado, outro tipo de uniões, as SADCs, por exemplo, as uniões que têm um ponto de vista mais económico, mais comercial e que têm este potencial da vizinhança mais próxima, poderão essas dar um impulso para a lusofonia ganhar esta outra dimensão que lá está, para chegar a este ponto de desenvolvimento económico, terá sempre de passar muito pelo conhecimento ser implementado no próprio território? Enquanto académico, acredito piamente que o mundo baseado na ordem universal, portanto, um universo, terminou. Existe aquilo que alguns cientistas afirmam de multiverso. E do multiverso é que surgem as ideias do mundo multipolar. Portanto, em vez de unipolar, há vários polos e por aí adiante. E a ordem, independentemente de ser o Euromundo, como se dizia algumas décadas atrás, ou o Ocidente alargado, como hoje se afirma, não teremos um mundo baseado num único polo. Terminou. E a CPLP, na minha opinião, tem uma oportunidade única. Podemos alterar
a debilidade factual de não partilharmos fronteiras e vermos aí oportunidades. Aliás, a nossa agenda no campo do pilar econômico prevê, a nível das zonas económicas, aproveitarmos isso. Portanto, por exemplo, produtos brasileiros em Angola, produtos angolanos em Timor e por aí adiante. Depois temos outras questões mais objetivas. Em 2023, se eu não estou em erro, a população mundial atingiu os 8 mil milhões de habitantes. Em 2050 seremos 9 mil milhões. Temos a questão da fome, da falta de alimentos. Embora hoje um dos estados, que é o Brasil, já consiga produzir mais do que efetivamente consome, mas no campo da agricultura, do agronegócio, dos fertilizantes, Angola, Brasil partilham a mesma placa tectónica. Temos capacidade de sermos um player no longo prazo para fornecermos fertilizantes e outros produtos agrícolas. Depois, temos a economia do mar, que se quer cada vez mais que seja uma economia azul, que respeite o ambiente, e o facto de devermos dividir os recursos minerais dos recursos naturais. Contudo, grande parte da produção petrolífera do Brasil, hoje orçada em aproximadamente 4,5 milhões de barris, e uma parte da produção angolana, por exemplo, vem do offshore. Logo, neste campo do respeito ao mar, de termos uma ZE única, enorme, eu acho que a CPLP também pode aproveitar. Mas também acho que nada supera a variável tempo, que ninguém controla. E a CPLP já ouviu por diversas vezes que não estava bem, que as coisas não correriam bem, e continua aqui. Também não quero ser otimista, não é isso. Não afirmarei que sou realista. Estou convicto de que as novas gerações têm uma palavra a dizer em relação a isso e que vamos conseguir ultrapassar muitos obstáculos. Sem esquecer as variáveis objetivas: população, fome, o facto de termos um mundo cuja ordem vigente está a passar um momento de transformação e da nossa língua comum ser uma certeza hoje. Alguns anos atrás havia países que achavam que deveriam implementar novas línguas ou línguas antigas que tinham sido ultrapassadas pelo português, e eu acho que aí está uma boa oportunidade. Sem esquecer o campo educacional e esta nova plataforma em que as pessoas conseguem ter acesso a vistos também criará uma geração diferente, um pensamento que até agora não está imposto em muitas das zonas de saber. Mas e que áreas é que poderiam tirar mais partido disso? Será uma coisa muito limitada ao turismo ou o que é, no fundo, para onde foi o instrumento em que essa ferramenta funciona mais, de uma maneira mais óbvia? Ou há outras áreas de negócio que podem ser verdadeiramente potenciadas pela língua? Este espaço lusófono pode ou não ganhar em todas as dimensões e nos dois sentidos, se for mais aproveitado esse intercâmbio de conhecimento? Acredito que pode ser usado, portanto, que a CPLP pode servir como plataforma para todas as áreas. E existem as áreas que já estão a bombear: a agricultura, petróleo, a banca, o setor dos serviços. E acho que nestes campos é necessário consolidarmos, é necessário diminuirmos muito da burocracia e darmos espaço às pessoas que vivem dentro deste universo e que encontram obstáculos e muitas vezes, fazendo a meia-culpa, não encontram na CPLP o instrumento certo
para resolverem os seus desafios. E por isso é que estamos cada vez mais abertos a ouvirmos. E afirmei alguns minutos atrás que a CPLP, na perspectiva económica, e não se quer fechar, enclausurar. Pelo contrário, queremos construir pontes e queremos abrir um novo trilho em conjunto. Eu acredito que os 290 a 300 milhões de habitantes do espaço lusófono poderão fazer a diferença. Mas o objetivo não passará por afirmarmos que, por falarmos português, ou língua portuguesa, vamos viver fechados ou impor a nossa ideologia. Pelo contrário, a lusofonia será uma chave para abrir muitas portas, porque teremos armas comuns num mundo, repito, que está com um desafio, tendo em conta que a nova ordem já não é aquilo que um dia foi. E os desafios multipolares poderão ver na CPLP a capacidade para soluções também multipolares. Catarina, esta chave que a língua portuguesa pode ser, o que é que ela pode descerrar, o que é que ela pode revelar no dia em que este potencial for aplicado, por exemplo, a grandes desígnios que vivemos neste momento e no mundo inteiro, como a transição energética, como o combate às alterações climáticas, como os objetivos ODS de que já aqui falamos? Bem, eu gostava só de mencionar que talvez aqui no meio termo entre o professor Carlos e o Ivan, entre o otimismo ou o pessimismo, eu olhando para dirá trás... realismo, aqui o Carlos dirá realismo. Realismo, exatamente, mas não gostaria de deixar de revermos um bocadinho de onde viemos e onde estamos em 10 anos. Acho que muito se evoluiu e, portanto, acho que não é sermos otimistas, é um realismo com um bocadinho de otimismo ou um bocadinho de fé para quem seja mais católico. E, portanto, o que diria é que a língua portuguesa ou qualquer língua comum permite efetivamente criar bases de soluções e de concretização, existindo vontade política para isso. E, portanto, aí tem muito a ver com aquilo que seja o desígnio político. E, mais uma vez, o tema do desafio da transição energética e das alterações climáticas está aí. Os países da lusofonia, os mais a sul, têm efetivamente contribuído muito mais do que todos nós que estamos a norte. E esse custo, muitas das vezes, eu tenho participado em alguns eventos e conferências relativamente a este tema, e o desafio é criar-se ou não um fundo ou um instrumento que efetivamente permita a estes países beneficiar de investimento por estarem eles a suportar estas limitações que nós próprios não estamos a cumprir. E, portanto, isso é visível, seja para o tema energético, seja também para o tema alimentar, não é? Nova ordem alimentar diz-nos que vivemos num mundo finito e não num mundo infinito de recursos. E, portanto, todos nós temos que mudar muitos hábitos e existir aqui uma arquitetura de desenvolvimento que vá de encontro com temas de ESG que não param só na transição energética. E, portanto, o desafio aqui, mais uma vez, eu penso que a CPLP tem todo o potencial, mas sempre o teve. A realidade é essa, não mudou. O desafio aqui é existir realmente, mais uma vez, uma liderança que permita esta concretização do potencial da CPLP, ao mesmo tempo que permita este posicionamento político, que sim, o professor Carlos disse muito bem, é muito difícil no enquadramento atual de mercados financeiros, de investimento e ordem económica, que tenha realmente peso decisivo para concretizar. E, portanto, esta dinâmica, e será um Brasil ou não, será uma União Europeia ou não, mas a realidade é que os países, especialmente a Sul, deveriam sim ter uma participação de investimento que é em linha com a migração, com a transição energética e com aquilo que são os compromissos a nível de mundo que todos nós temos para que se consigam cumprir ou atrasar cada vez mais o desafio de recursos em escassez. Lembrando que, mais uma vez, os países da CPLP, além da língua comum, têm uma cultura de diplomacia única no mundo.
E essa cultura de diplomacia única no mundo, se calhar, é uma das maiores valências que temos também para ajudar a concretizar todas estas alterações e implementar esta nova ordem económica, que também não sabemos exatamente qual será, quantos blocos serão. Sabemos sim que não será universal, como disse o Ivan. E já neste mundo multipolar e com vários blocos a funcionar e a conseguir liderar de alguma forma uma parte daquilo que tem valor, existe um lugar verdadeiro para a lusofonia, para a CPLP, nomeadamente? Ou seja, se a CPLP conseguir entender-se e encontrar os instrumentos que permitam financiar. Joana, nós e toda a gente, nós contamos muito mais se formos fortes e tivermos capacidade de criar dificuldades do que se estivermos à espera da caridade dos bonzinhos. Isso não acontece. E, aliás, um mundo onde a linguagem simpática, inclusiva, é cada vez maior, cada vez se afasta mais disso, como tradicionalmente sempre aconteceu. Quer dizer, os grandes pensadores políticos, chamados humanistas críticos, como o Maquiavel, descobriram exatamente e revelaram exatamente toda essa duplicidade. Quer dizer, nós estamos num mundo onde sabemos todos que o luxo das transições climáticas e das transições energéticas é uma coisa que está reservada nas próximas décadas para uma parte relativamente escassa da humanidade. Quer dizer, a China não vai renunciar ao carvão. Quer dizer, todas essas, portanto, temos um problema muito complicado. Ainda por cima temos ainda mais complicado esse problema, porque criou-se cada vez mais uma mentalidade completamente maniqueísta e que se baseia em muitas coisas completamente irrealistas. Quer dizer, há uma espécie de ditadura do politicamente correto ou do politicamente inclusivo, que toda a gente sabe, à boca fechada, que não tem pés nem cabeça. Mas como isso acabou por ser também uma coisa que dá uma certa popularidade e também não faz mal nenhum, quer dizer, a gente vê aqui, até mesmo em termos políticos, pessoas que não têm a menor, graças a Deus, felizmente, são pessoas sãs de espírito, mas que deixam fazer porque lhes convém, noutras áreas. Ora bem, a linguagem, por exemplo, eu acho que a língua comum tem uma grande vantagem, é que cria cumplicidades, permite-nos dizer uma graça, permite-nos contar uma anedota. Todos nós já experimentamos a dificuldade que há de traduzir, por exemplo, uma anedota ou um provérbio para pessoas que não o conhecem. Quer dizer, não tem graça nenhuma, é altamente frustrante, não é? Portanto, isso é um fator, como é um fator, apesar de tudo, uma cultura comum, o revermos em escritores, em historiadores, em poetas, isso conta. Mas depois as coisas reais, quer dizer, de facto, o espaço, por exemplo, as complementaridades no espaço económico ou financeiro, as complementaridades, por exemplo, nós não temos dúvida que em Portugal há excesso de algum tipo de quadros que podem ser muito úteis em Angola e que aqui não são úteis e nem sequer também nos dá jeito ir para outros sítios porque já existem. Quer dizer, há essas complementaridades. Também não há dúvida que Angola tem recursos energéticos e agrícolas que Portugal não tem nem vai ter, não é? Portanto, todas essas coisas, essas complementaridades são um ponto. Agora, fazer disso, lá está, fazer disso, digamos, o centro de uma... Não vamos também sonhar que isso vai ser, o ponto de vista estratégico, vai ser a prioridade máxima de todos estes países. Por outro lado, como o Dr. Carlos Feijó aqui dizia, o mundo da maneira que está organizado, e não é só em relação aos países, é em relação às próprias populações. A gente vê que nos últimos 30 ou 40 anos, quer nos Estados Unidos, quer na grande parte dos países europeus, o setor de trabalho e hoje em dia a própria classe média não melhoraram as rendas, quer dizer, e houve depois uma minoritaríssima que aumentou extraordinariamente o seu poder. Tudo isso cria desacertos, cria protestos, cria divisões que também não auguram nada de novo para o futuro, não é? Portanto, isso tem que se levar. Eu também alinho aqui nos pessimistas. Já viram isto durar demasiado tempo sem grandes efeitos? Não, exatamente. É que a gente está sempre no vai arrancar, vai fazer, tem possibilidades, mas de facto, depois as pessoas chegam e fazem uns discursos simpáticos de ano a ano, mas pouco mais.
Carlos, poderá a digitalização ser fundamental nesta transformação para conseguir gerar-lhe um pouco de otimismo em relação a isto? Poderá a digitalização trazer uma maior facilidade, por exemplo, de formação, de educação, que traga a capacidade aos países de apostarem em si mesmos e nas suas próprias gerações? Pois, eu acredito que sim, mas aqui voltamos ao mesmo ao ponto de partida, né? Ou se quiserem, a premissa, que é, mesmo falando de digitalização, enquanto fenómeno que pode ajudar o desenvolvimento de cada um dos nossos países, alguém sabe qual é a percentagem de digitalização em Angola? Ou de acesso à internet em Angola, por exemplo? Ou na Guiné-Bissau, em Moçambique? Qual é? Posso dizer, em números muito redondos, e que não cobre pelo menos 15% ou 10% da população. Em termos de rede, estamos a falar em termos de rede. Em termos de rede, em termos a própria administração pública, a utilização da digitalização, bom, numa só palavra, o desenvolvimento tecnológico, ou o grau de desenvolvimento tecnológico é tão disparo entre os nossos países que também ficará difícil aproveitar. Por exemplo, na parte das telecomunicações, houve aí uma oportunidade. Os países, precisamente por terem essas dificuldades, acabou por se criar uma espécie de redes de telemóveis que permitiram às pessoas ficar todas em comunicação com alguma facilidade. Por exemplo, em Moçambique. É um país onde essa evolução foi muito grande e muito rápida. É o país que tem... Eu não nego a evolução, mas o grau de cobertura. Mas poderá haver aí uma oportunidade baixo. de repente descobrir-se, porque a criatividade nasce precisamente da falta de possibilidades. Eu acredito que sim, mas não sei onde vai sair. Quem vai fazer o milagre de, digamos, ajudar os nossos países a ter um desenvolvimento tecnológico mais acelerado, pelo menos para se aproximar um pouco dos níveis que, por exemplo, Portugal ou provavelmente o Brasil terão. Este é o principal desafio. O ponto, para mim, principal é, se eu mandasse, o que eu faria seria o seguinte, para a CPLP, esqueçamos-nos desta cooperação económica e tudo isto. Vamos ao fator essencial do desenvolvimento para qualquer nação, a educação. E aí, se nos concentrássemos na educação, acho que a CPLP daria o melhor contributo ao desenvolvimento destes países. Mas não é com este formalismo, com esta burocracia, essa concertação política ou diplomática. Eu acho que os países como Portugal, como o Brasil, se apostassem, e digo, vou mais longe, mesmo as organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial, se ao invés de imporem planos econômicos como os impõem aos países africanos, stand-by agreement, acordo de financiamento, etc., por que não fazem programas desse tipo de apoio à educação dos nossos países? Ajudaria muito mais, porque a educação é, digamos assim, o ponto de partida para depois podermos trabalhar em digitalização. E ninguém tem hoje, creio, dúvidas disso, o principal fator para o desenvolvimento. Impor, e são reflexões que eu faço há muito tempo, impor a um país tudo que o Fundo Monetário Internacional faz nos nossos países, sem sequer ter em conta que a taxa de escolarização do nosso país é muito baixa. Nós, em Angola, temos uma percentagem ainda de analfabetos que anda à volta dos 40%. A taxa de abandono escolar é alta. Então, impõe-nos esse tipo de programas, mas não nos impõe um programa que podia se traduzir num estado de emergência educacional. Porque os nossos países precisam mesmo de um estado de emergência educacional. Esqueçam o resto, que o resto virá depois. Mais importante do que construir escolas, ou mais importante do que construir estradas ou infraestruturas, é o software, não é o hardware. E essa mensagem tem sido levada aos fóruns onde pode fazer a diferença? Bom, eu estou fora do governo há muitos anos, não sei se fazem. Talvez o Ivan possa dar-nos uma resposta.
esta mensagem da importância da educação, se calhar nós estaríamos aqui a ter esta discussão como estamos a ter, se tivéssemos apostado nas gerações mais novas. Há 20 anos já teríamos uma geração com muito mais potencialidade para agir. Essa mensagem da importância da educação, de investir em educação e em programas para a formação da população, está a ser levada aos fóruns devidos? Peço-lhe muita rapidez, estamos mesmo no fim do nosso tempo. A retrospectiva histórica analisada pelas gerações presentes é sempre diferente, tendo em conta os desafios que aqueles que tiveram que decidir enfrentaram. Eu não tenho essa visão sobre o nosso passado. Eu acho que o mundo lusófono teve de enfrentar situações muito complexas e sinceramente sobrevivemos. E estamos unidos. Houve fases em que Portugal, Angola, Brasil não se davam bem. Hoje, felizmente, isto está para trás. Em relação à economia, Portugal, como país territorialmente não tão denso, para acabar, eu gostaria que todos pensássemos numa empresa que existe em Taiwan que fabrica semicondutores, a TSMC. Agora vamos imaginar para o mundo CPLP a mesma coisa. Se Portugal produzir um produto e pensar que vai vendê-lo aos seus 9, 10 milhões de habitantes, não é? Mas se este produto for tão competitivo e politicamente bem pensado e conseguir ser vendido no universo da CPLP como uma marca CPLP para 290 a 300 milhões, é diferente. Eu acho que o nosso objetivo deve ser pensado deste modo. Não tenho a menor dúvida que existe muita coisa que são sonhos, visões, mas eu não conheço no planeta Terra uma única obra feita que não tenha sido o primeiro objeto da visão de alguém. É tudo. Catarina, mesmo para finalizar, numa frase, qual é a maior prioridade para pôr isto tudo a andar? A partir do tal sonho de que o Evan fala. Vou voltar ao início, liderança. Liderança e educação não e há capacidade outra de forma. sonhar, mas de concretizar os sonhos. Sim, mas liderança, com qualquer liderança, consegue implementar exatamente isso. E só complementar aqui com o professor Carlos também comentou, não é só a educação. 92% dos países africanos continuam com uma escassez de alimentação abaixo daquilo que são os níveis básicos definidos pela OCDE. E, portanto, o desafio é este, mas só acontece e só terá capacidade de concretização debaixo de uma forte liderança, uma liderança amplamente assumida por todos os países. E aí fica o desafio para o Ivar. Acho que vocês vão continuar esta conversa aqui depois no Coffee Break. Para já eu devolvo a palavra ao Filipe. Obrigada a todos os que seguiram este debate.